Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de atualidade internacional, aqui na sua TPA Notícias. Assim é todo o sábado a esta hora neste canal, já sabe que preparamos minuciosamente um programa para si sobre análise e comentário da atualidade internacional. Os assuntos que de mais importantes apresentaram aos noticiários que giraram todo o mundo são aqui analisados ao pormenor. Por efeito, contamos com a participação dos nossos colaboradores, sempre prestimosos e presentes com o seu saber, que nos vão fazer comentários sobre os assuntos que hoje foram alinhados para a análise em mais um Conexão Angola. Passo a apresentar o nosso primeiro convidado desta noite, que é o Wellington Calazans, comentador da TPA, é jornalista, é especialista em comunicação corporativa e fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite, bem-vindo à nossa conexão, mais uma. Boa noite, David Temudo, é um prazer estar aqui de volta. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom poder falarmos um pouco sobre geopolítica. Wellington, começamos então por olhar, enquanto aguardamos pelos outros parceiros que se vão juntar a nós, por olhar a situação que está a marcar a atualidade um pouco por todo o mundo, que tem que ver com a instabilidade no Sudão, por conta, sobretudo, e não por aquela que é a razão que devia ser, mas pelo excessivo número de pessoal estrangeiro que ainda está no país e que carece de alguma proteção justamente para permitir a sua evacuação. Porque, ao que se vê, ao contrário do alarido que o mundo viveu com a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os conflitos em África continuam a ser periféricos na análise dos grandes palcos mundiais e para o Sudão fala-se pouco de esforços efetivos para o fim da guerra e o que se quer agora é proteger os civis, sobretudo porque ainda há muitos ocidentais presentes naquele país. É pelo menos o comentário que circula. Wellington. Exatamente isso, David. É lamentável mesmo, porque são vidas humanas. Aí, se houver uma empatia seletiva, isso nada mais é do que vamos dar nome correto às coisas, um preconceito, um caminho do preconceito. Quando muitas pessoas estavam com bandeirinhas da Ucrânia, eu lembro também de outras oportunidades com bandeiras da França, aqueles episódios de ataques que aconteceram na França. Enfim, né, sempre existe uma campanha com sensibilidade, etc. Mas quando falamos de Sudão, que é o terceiro maior país do continente africano, nós estamos falando aqui, e que fosse São Tomé e Príncipe, que é pequenininho, não é? Que carinhosamente chamamos aí de 19ª, não é? E seria também uma tragédia, mas o Sudão entra no noticiário apenas como uma nota de ficha técnica. Quantos mortos, quantos feridos e quantos evacuados. Nada que transcenda esse tipo de informação, que é muito pouca, muito insuficiente, vamos falar assim, diante de uma triste realidade que tem sido vivida. E essa realidade, temos que falar mais uma vez aqui, uma realidade que foi artificialmente criada. Certamente, o que está acontecendo no Sudão seja uma espécie de laboratório para a provocação de outros focos de instabilidade no planeta, porque os países ocidentais estão em franco processo de derrota diante dessa disputa com Rússia e China. Todos sabemos que o bloco BRICS começa a incomodar e diferentes focos de instabilidade no planeta serão provocados. Nunca é demais lembrar que o acordo do Sudão para a construção de uma base naval russa foi o verdadeiro estupim de tudo isso, não é? Especialmente depois do dia 9 de março deste ano, quando a autoridade norte-americana, Victoria Nuland, foi ao Sudão a pretexto de discutir democracia. E depois disso começou a guerra, né? Então, a mesma Victoria Nuland, que quando foi à Ucrânia, depois de algum tempo, eclodiu tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu tenho falado isso aqui, fica parecendo que é uma questão de anti-americanismo. Não é mesmo. O povo norte-americano é tão vítima quanto todos os outros povos, quando os seus líderes não têm como foco a paz, a prosperidade e o diálogo. Então, o que acontece? O que está acontecendo no Sudão é um estímulo das forças que estavam na vice-presidência, inclusive, que
de uma hora para outra, colocaram como condição sine qua non o ingresso nas Forças Armadas. E esse processo, ele é transitório, ele não pode ser feito abruptamente, não pode ser feito do dia para a noite, e aí despoletou toda essa situação vivida naquele país. Muitos acordos de cessar-fogo, ainda que preliminares, foram descumpridos, David. A artilharia que tem sido usada, ela é extremamente pesada, inclusive com aviões e com armas pesadíssimas. O número de mortos é infinitamente superior aos que são possíveis, né, de divulgação. E o caos humanitário está instaurado. Não é? Precisamos falar, sim, de estrangeiros em situação de desespero, porque, além de tudo isso, eles estão fora do seu habitat, né, do seu local de origem. E isso é uma situação de desespero extrema, né? Mas não podemos aqui negligenciar o sofrimento de mais de 33% das pessoas hoje no Sudão estão sofrendo gravíssimos problemas de falta de acesso aos alimentos. As pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede. David, a situação é muito crítica no Sudão e eu fico realmente muito feliz quando eu venho aqui comentar no Conexão Angola, e a abertura do programa é sobre esse tema, que é escondido da grande imprensa. Então, eu acredito que é esse tipo de situação que faz com que, nos outros comentários sobre outros países, algumas pessoas considerem que aqui os nossos colegas, eu também me incluo nisso, sejamos um pouco frios, calculistas, quando falamos sobre... Não, nós procuramos dar o mesmo tratamento aos problemas dos outros, distantes, né? Daquele tratamento que é dado para países africanos, países latino-americanos, os chamados países periféricos, aos olhos deste Ocidente, que não é tão o centro do universo como eles pensam mais. Então, David, estamos vivendo um momento muito tenso, e eu temo bastante que este laboratório que está sendo feito no Sudão, ele seja apenas o embrião de inúmeros conflitos que irão surgir em decorrência desta rivalidade entre o bloco ocidental, representado por muitos países da NATO, e especialmente contra a Rússia e China, porque foi o grande erro da diplomacia norte-americana ter negligenciado a aproximação de Rússia e China, e quando isso aconteceu, já comentamos isso em outras oportunidades, estamos vendo aí o motor do planeta unido à grande potência nuclear do planeta, que é a Rússia. Então, agora, a situação ou é o diálogo ou a hecatombe. E o Sudão é apenas um embrião disso tudo. Wellington, entretanto, com vários apelos feitos pela União Europeia, as próprias Nações Unidas, na voz do seu secretário-geral, António Guterres, e também o empenho da União Africana, e sabemos que, por exemplo, há pouco menos de uma semana, o próprio presidente João Lourenço falou com o líder da junta militar que governa o país na fase de transição, e é a Arábia Saudita que aparece então nesta mediação, que ao fim de 6 dias de conversações conseguiu juntar à mesma mesa as duas partes beligerantes e anunciou então este acordo na noite de ontem, sexta-feira. Entretanto, o que é curioso é que as duas partes comprometem-se em cumprir um acordo que apenas é para garantir a proteção de civis e estrangeiros e também a sua evacuação, mas não voltam a falar em tréguas ou cessar-fogo, o que é que, de resto, a comunidade internacional continua a pedir que seja observado. Olha, David, isso está acontecendo porque o que você costuma chamar, inclusive eu citei na sua ausência aqui, com todo respeito, a mão invisível, né? Existe, sim, a mão invisível que patrocina os dois lados. E não parte só da liderança essa ação de desrespeito ao cessar-fogo proposto. Existe também insubordinação, existe corrupção nisso tudo. O que está em jogo aí, como sabemos, é a presença militar russa naquele país, é o petróleo, o ouro. Isso tudo, esse conjunto de elementos, forma o bolo, né, de problemas ideal para o despoletar de instabilidades. Já conhecemos aqui origens de diferentes focos de instabilidade no planeta, que temos comentado ao longo
da existência desse programa, e temos visto que todo país em que a sua política esteja conduzida de maneira instável e que ele possua riquezas que são do interesse estratégico de muitos países para que dominem determinados commodities, tecnologias, etc., esses países passam a ser alvos preferenciais. E o Sudão é um desses casos. E estamos falando de um país que figura entre os mais pobres do planeta, David. Ainda assim, ele é muito rico em petróleo, ouro, e também é estratégico para essa geopolítica no continente africano, em que China e Rússia também têm uma queda de braço aí com Israel, Estados Unidos e países membros da NATO que estão sempre aí na aba dessa disputa bélica que tem sido construída e que eu temo que seja espalhada por todo o planeta. Mas essa situação, a iniciativa do presidente angolano de propor cessar-fogo, diálogo e outros elementos indispensáveis para o desfecho positivo de toda essa celeuma que foi criada, ela deve ser louvada, porque toda iniciativa de paz deve ser louvada, assim como a iniciativa árabe também deve ser louvada. David, estamos falando aqui, né, e é bom que isso seja repetido, de seres humanos em desespero, e são muitos, as imagens estão aí disponíveis em diferentes redes sociais e também nas televisões, obviamente com um filtro, né, porque são muito mais graves do que aquilo que podemos exibir num canal aberto ou até mesmo um canal fechado de uma concessão de televisão. Mas são imagens dramáticas. É uma guerra de grande violência, uma guerra de armas muito pesadas e os impactos são muito grandes. Como falei, a contagem de mortos ela já é anunciada como algo que é muito aquém do que poderá ser o número real. Ou seja, é praticamente uma suposição. Se a suposição já está nesse número que estamos atingindo, você imagina a realidade como deve estar bem pior do que isso, né, David? Wellington, tu fala aqui da questão da postura da Liga Árabe e parece-lhe que este grupo começa agora a adotar uma nova postura diante da parceria com o Ocidente, sendo que a Liga Árabe esteve um bocado afastada dos holofotes internacionais depois do desaparecimento de Muammar Gaddafi e também de Hosni Mubarak, que eram importantes atores neste grupo que junta os países árabes. E agora vimos na semana passada o anúncio da reintegração do presidente da Síria, que volta a ser readmitido neste grupo de líderes árabes, e vemos a Arábia Saudita tomar a iniciativa então de mediação para este conflito no Sudão. É momento de se começar também a ver que este grupo está de volta aos holofotes na arena política internacional e vai começar a agir pela sua própria iniciativa e também redefinir a estratégia de cooperação com o Ocidente? Sem dúvida alguma, David, porque é uma questão de sobrevivência. O histórico recente apresenta o Ocidente como inimigo, né? O que aconteceu na Líbia é impossível de ser esquecido. O estatuto que a Líbia possuía quando conduzida por Muammar Gaddafi era completamente diferente desse que temos aí após essa intervenção pela democracia do Ocidente, não é? Olha só o que foi que virou a Líbia. Falávamos, eu recordo que no início do ano passado, falávamos aqui e apostamos, inclusive, no sentido de opinar, né? Não de aposta literal, como ela ocorre, que dificilmente ocorreria o processo eleitoral na Líbia, e aquele prognóstico foi confirmado. Observe a Síria, o que foi que virou a Síria. Se não fosse interferência russa, a Síria também não existiria mais hoje como ela existe. Então, esse reposicionamento que você mencionou é uma questão de sobrevivência. Ou isso, ou o fim de todos eles, ou a união para uma construção de uma perspectiva melhor e diferente daquela que tem sido prenunciada, ou o fim de todos eles enfraquecidos, divididos
e separados para o fácil domínio do que você gosta de chamar de mão invisível. E é exatamente disso que se trata, David. Wellington, é um assunto que vamos continuar a acompanhar os seus desenvolvimentos nos próximos dias, augurando, logicamente, que se chegue então a um acordo de paz e que as partes beligerantes voltem a sentar-se à mesma mesa, contando que os dois generais em guerra estavam unidos a quando do assalto para o derrube do antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir. E passado pouco tempo começaram a desentender-se e agora estão em fações diferentes a se beligerarem. Portanto, há um que comanda o país de forma oficial e o exército regular e outro que comandava as tropas táticas de intervenção que agora estão também como forças rebeldes que tentam tomar de assalto o poder do país. Wellington, olhamos agora para outro tema que continua a marcar a atualidade internacional, logicamente que é a guerra Rússia-Ucrânia, Ucrânia-Rússia, e cujo desenvolvimento mais recente é a deslocação hoje de Volodymyr Zelensky à Itália e ao Vaticano. Zelensky encontrou-se no início da tarde de hoje com o Papa Francisco e falaram de paz. E já agora no final da tarde, portanto muito antes de começarmos este programa, Conexão Angola, estava Zelensky e a primeira-ministra italiana a fazerem uma conferência de imprensa depois também se terem encontrado. Portanto, o Papa Francisco e o chefe de governo de Itália encontraram-se com Volodymyr Zelensky e muito agora mesmo, Wellington, recebemos a confirmação de que Zelensky é aguardado amanhã em Berlim. Portanto, um ano depois do eclodir do conflito, o presidente Zelensky, que falou para quase todo o mundo por videoconferência, começa então a sair do país para contactos diretos com aqueles que ele considera parceiros e que o poderão ajudar no alcance da paz para a Ucrânia. Olha, David, eu espero que realmente o discurso seja de promoção da paz, porque aquela situação, são 15 meses, não é? Vamos partir agora para o 16º mês, aquela situação de estar sempre pedindo dinheiro e armas já estava provocando um mal-estar enorme para os governantes dos países que estavam apoiando, que estão, né, de alguma maneira, apoiando a Ucrânia nesse enfrentamento à Rússia. Então, o Papa não poderia participar de algo diferente que não fosse um pedido de paz, uma agenda de diálogo e promoção da pacificação. A questão é que Volodymyr Zelensky não possui autonomia para fazer uma abordagem sobre este tema. Todos nós sabemos que os Estados Unidos da América, Reino Unido e agora a própria Alemanha trabalham no sentido de municiar a Ucrânia para o que tem sido chamado de contraofensiva, que eu não creio que irá acontecer, mas que tem sido propagandeada a exaustão na imprensa NATO, que é essa imprensa mainstream, que todos conhecem através dos canais fechados e abertos no mundo ocidental. E eu vejo que o Papa Francisco, apesar da sua debilidade de saúde, fragilidade física, ele continua firme no propósito de cumprir aquilo que é esperado de um líder religioso e também de um líder de um Estado católico, que é o Vaticano, que é buscar o diálogo em torno da tão sonhada e esperada paz. Então, David, essa agenda que foi confirmada apenas ontem, né, e foi assim uma coisa meio de improviso, ela rompe, sim, com aquela participação apenas através de videoconferência. Isso já vinha acontecendo quando o próprio Zelensky esteve presente na Finlândia, aqui ao lado da Suécia, e que, inclusive, aconteceu aquele episódio do drone no Kremlin e que foi tema do nosso comentário aqui neste canal. No entanto, David, eu continuo repetindo que somente um diálogo com a Rússia e com Estados Unidos da América, China, Alemanha, Reino Unido e um pouco da Ucrânia, nós iremos poder conhecer a paz depois de 15 meses deste conflito que já provocou o desespero de muitos ucranianos. O número de refugiados é crescente.
O número de mortos é incalculável diante da impossibilidade de fazê-lo, né, num cenário tão hostil como aquele da guerra na Ucrânia. E chegou o momento dos países que são potências nucleares perceberem que o ponto de saturação já foi ultrapassado há algum tempo. É preciso que essas manifestações de paz e promoção do diálogo sejam tema da imprensa, que tem sido belicista também, tem sido uma das armas, inclusive, especialmente da NATO, para a promoção de tudo isso que estamos testemunhando. Então, David, essa agenda de Volodymyr Zelensky na Itália, ela, se for norteada pela busca da paz, ela será muito bem-vinda, e espero que a ida dele à Alemanha não seja exatamente o oposto do que ele está fazendo na Itália, já que hoje mesmo a Alemanha anunciou que irá doar mais armas e dinheiro para que a Ucrânia consiga promover uma contraofensiva, o que vai de encontro a isso que estamos falando. Wellington, se com Sergio Mattarella, presidente de Itália, e com o Papa Francisco, Zelensky falou essencialmente de paz, já no encontro com Meloni, a primeira-ministra de Itália, falou sobretudo do objetivo da Ucrânia em defender-se, vencer a guerra, mas com um particular realce para a adesão da Ucrânia à União Europeia e também à NATO. Olha, a adesão da Ucrânia à NATO será um decreto de guerra mundial, não é? Ou pelo menos de guerra nuclear, porque foi exatamente por causa da aproximação dos países membros da NATO nas manobras militares na Ucrânia que o que os russos chamam de operação especial se deu início. Ela teve início com esse argumento de que a Rússia estava agindo preventivamente. Ninguém pode esquecer disso. A Finlândia, por exemplo, que foi incorporada à NATO recentemente, ela sabe que agora os russos estão deslocando potentes equipamentos bélicos e exército altamente especializado para as fronteiras com a Finlândia. Então, aderir à NATO após o início de uma guerra, como é que vai ficar o artigo 5º, não é? A adesão da Ucrânia à NATO seria imediatamente um decreto de guerra, oficialmente, porque, com exceção de Turquia e Hungria, os países membros da NATO praticamente estão dentro dessa guerra. E essa guerra tem sido um atoleiro para eles. Você observa, e já falamos sobre isso aqui o ano passado, David, a Rússia continua se utilizando da mesma estratégia militar. Avança, recua, cria um atoleiro em áreas praticamente desertas, sem estrutura, sem infraestrutura, que encarece demais a manutenção das tropas ucranianas ou da NATO, emprestadas ou através de mercenários, e depois a Rússia avança outra vez e conquista o território. Isso significa perda de dinheiro, de equipamento e de soldados, né, de homens, militares, no caso. Esta tática militar de que o Wellington fala agora, já observamos durante todo o ano passado com avanços e recuos por parte da Rússia, e agora as batalhas maiores fala-se que são travadas em Bakhmut, onde esta semana a Ucrânia reclama ter tido avanços significativos e reclama mesmo derrota da Rússia e do grupo Wagner. Portanto, é essa estratégia de que o Wellington fala? Sim, porque não houve derrota. Porque quando você apenas conquista terreno em que o seu inimigo, isso não é guerra, né? Em que seu inimigo recuou, você apenas avança em áreas que foram desertadas. Mas essas áreas foram destruídas antes. Então, como é que vai ter água, eletricidade, alimento para uma tropa que avança numa espécie de escombro? Não é? Isso é uma questão lógica. E isso deveria ser o tema do debate numa imprensa que cobre, faz a cobertura desse evento, que é lastimável, mas é um evento. A guerra é um evento. E eu acredito que os russos tenham feito a mesma coisa. O grupo Wagner tem blefado, porque eles já perceberam que
se apresentar. Arte da Guerra, né? O livro Arte da Guerra explica muito isso. Você tem que se apresentar frágil quando você é forte. Mas eu continuo acreditando que sem o domínio do espaço aéreo, que foi perdido 48 horas após o início dessa ação especial russa na Ucrânia, a Ucrânia ficou praticamente sem condição de defesa diante do poderio bélico russo e de tudo que nós temos testemunhado nos últimos anos. Perdão, nos últimos meses. Wellington, esta situação entre a Ucrânia e a Rússia criou também esta semana um incidente diplomático entre Washington e Pretória. Portanto, o embaixador dos Estados Unidos da América na África do Sul inicialmente fez uma acusação de que a África do Sul havia fornecido armamento e munições à Rússia a quando da realização de exercícios militares em dezembro do ano passado, tendo dito que os navios russos que participaram do exercício regressaram ao país com carregamento de munições e armamento. O governo sul-africano, portanto, por via do porta-voz da presidência, criticou de forma veemente uma afirmação que também foi feita no Parlamento sul-africano e vimos na noite de ontem o embaixador norte-americano a pedir desculpas, a ter dito que não se passou de um mal-entendido, mas foi algo que caiu muito mal aos olhos do mundo e que a África do Sul tentou e mostrou um posicionamento muito forte diante desta ação de Washington. Exatamente isso. Tentou. No Brasil existe uma expressão, não recordo se em Angola também falamos igual, que jogou o barro na parede para ver se ele colava. Não colou. Não é? Assim como a União Europeia jogou o barro na parede para ver se colava contra a China. Nós comentamos isso aqui também no Conexão Angola. Então, tentar inibir que qualquer país se aproxime da Rússia será a nova estratégia dos países membros da NATO, porque no campo de batalha, na Ucrânia, a situação já é praticamente irreversível, David. E tem uma outra situação. A África do Sul é membro dos BRICS. A África do Sul vai acolher em agosto uma cimeira e, por ser membro, país membro, signatário do Tribunal Internacional, que condenou Vladimir Putin, que não é signatário, não é membro desse tribunal, tentam aí também forçar a África do Sul a exercer o mandato de prisão contra Vladimir Putin, o que não vai ocorrer, porque isso seria decreto também de guerra nuclear. Eu creio muito pouco que isso venha acontecer. Então, a África do Sul tem sido pressionada. Outros países não são assim abertamente pressionados, como a África do Sul tem sido, mas também o são. E essa situação de tentar ferir as soberanias dos países para que eles ou deixem de ser neutros ou votem de acordo com as expectativas do bloco da NATO, isso é realmente um desrespeito muito grande que não pode ser tolerado por nenhum país, porque se hoje está acontecendo com um país como a África do Sul, que foi firme e forte no repúdio àquelas palavras do embaixador norte-americano, amanhã poderá ser com um país mais fraco, que não irá ter a mesma condição. Então, David, estamos aqui realmente diante de um impasse diplomático que merece a nossa atenção, porque é praticamente uma ingerência na política externa de um país. E os sul-africanos sabem da gravidade disso e, por isso, a reação foi proporcional ao absurdo que foi praticado por aquele embaixador. Wellington, esta situação também leva outros Estados a despertarem, porque ao que se pode ver, a África do Sul realizou os exercícios militares com a Rússia e também com a China e parece ser um recado direto aos BRICS. Numa altura, por exemplo, em que o presidente Lula esta semana também anunciou que enviou o seu assessor Celso Amorim a Moscovo e também a Kiev, justamente para saber a vontade das duas partes, saber o que cada um deles quer. Portanto, relembrando que as palavras de Lula é de que o Celso Amorim já sabia o que a Rússia reclamava neste conflito e queria ouvir também o que a Ucrânia reclama deste conflito. E, portanto, temos aqui mais um ator em aquecimento, assim se pode dizer, para entrar em campo, portanto, nesta arena diplomática. Exatamente. Quando a China tomou a iniciativa, ela puxou muitos países membros e simpatizantes dos BRICS, David, para que assumissem essa mesma postura. Então, sabemos que a situação
daquela população que até mesmo o idioma era russo ali nas fronteiras entre a Ucrânia e a Rússia, a situação era de total desrespeito dos acordos de Minsk, e isso não vinha sendo considerado pela União Europeia, pelos países membros da NATO como um todo, e até hoje sabemos que houve um estímulo àquele tipo de situação militar da Ucrânia nas fronteiras com a Rússia, onde mais de 8.500 pessoas foram assassinadas. Então, David, uma busca de diálogo, ela vai passar por essa questão muito delicada, que é a questão das fronteiras. E agora eu pergunto aqui, uma pergunta apenas retórica ao nosso público: como é que será possível o diálogo se a razão desse conflito na Ucrânia foi o avanço militar da Ucrânia às fronteiras com a Rússia, se agora a Ucrânia tenta acelerar de todas as maneiras o ingresso na NATO e também na União Europeia, o que seria praticamente provocar uma solidariedade oficial de outros países para o aprofundamento de uma guerra. Então, há uma dificuldade muito grande, não prevejo essa paz, lamentavelmente, tão cedo, contrariando, inclusive, os nossos desejos aqui, né, que nós queremos falar sobre a paz na Ucrânia. Esse é o tema que nós queremos abrir, inclusive, em edição extraordinária, seja lá qual a hora que isso venha acontecer. Estaremos aqui de prontidão. Mas, David, não tem aí uma luz no fim do túnel para essa situação. A China vai também, como você já colocou antes, enviar o seu principal nome da diplomacia na segunda-feira para conversar com russos, ucranianos, alemães, franceses, para buscar uma situação, porque é insuportável a manutenção deste conflito na Ucrânia, e os países membros da NATO não podem fingir mais que só dão apoio, eles são parte do problema, e se o acordo de grãos não for renovado, pelo menos nos termos que os russos têm colocado, porque a Rússia fica praticamente cedendo a sua mercadoria sem acesso ao dinheiro, sem acesso a insumos e sem o direito de comercialização livre. Então, nós teremos aí o agravamento da situação da crise alimentar, que tem sido prognosticada por muitos especialistas, o que será assim uma catástrofe no planeta. Wellington falou aqui dessa questão do envolvimento da China em termos de mediação, pelo menos. Vladimir Putin esteve na China, conversou pessoalmente com Xi Jinping. Xi Jinping conversou ao telefone com Zelensky e, tal como havia prometido, na próxima semana manda então o seu emissário para essas duas capitais e por outras do Ocidente para perceber aquilo que é a abordagem de cada uma das partes envolvidas neste conflito, no sentido de tentar trazer todas as partes envolvidas a uma mesa de negociações para o alcance da paz. É exatamente isso, David. A busca da paz é o caminho. Chegou o momento de falarmos sobre isso, com muito mais seriedade. Muitas autoridades de países que buscam esse entendimento têm se manifestado com até um pouco mais de veemência, e Angola é um desses países. O próprio Brasil tem sido um país que busca isso. A China, como foi mencionado, é um país que tomou a iniciativa de formular uma proposta de paz, que é algo que é um passo à frente, né? Apenas do desejo de paz. Então, David, é chegado o momento, por tudo isso que temos falado, pelo sofrimento, porque o povo ucraniano, ele não quer guerra. O povo ucraniano não está disposto a morrer numa guerra. E isso não tem sido dito pelos representantes militares e políticos ucranianos. O povo russo também não quer ir para uma guerra. E ninguém quer guerra. O mundo está cansado, especialmente depois de 2 anos de pandemia. As pessoas estão querendo viver, as pessoas estão querendo experimentar o que é viver, porque a vida dessa geração que está aqui no planeta agora, ela foi interrompida por praticamente 2 anos, por uma pandemia, e isso foi um transtorno enorme, causando sequelas, inclusive de comportamento em pessoas que podem ser irreversíveis. Então, David, é chegado o momento mesmo de darmos destaque a essas iniciativas de paz, porque
o aprofundamento dessa guerra na Ucrânia, ele seria, inclusive, de grande risco ao que chamamos de hecatombe, porque estamos falando também de potências nucleares que estão envolvidas com toda esta situação. Wellington, temos aqui outra situação por analisar, justamente tem que ver com o que foi dito aqui por si, que este alargamento da NATO, portanto a posição da Ucrânia que insiste em ingressar para a União Europeia e também para a NATO, e que agora é vista por um dos membros da NATO, no caso a Hungria, que diz que encara este plano de alargamento e de união da própria Europa comparados àquele que era o plano de Hitler na sua ofensiva nazista, que tentava fazer da Alemanha uma Europa única e una, e diz que a forma como a União Europeia tenta consolidar também o seu plano de união em tudo se iguala ao plano de Hitler. Olha, é um misto. Se você for olhar do ponto de vista histórico, é um misto entre aquilo que foi a estratégia de Hitler e aquilo que foi a construção da antiga União Soviética. A União Europeia quer ser uma nova União Soviética, mas não com o comunismo, com o neoliberalismo. Essa é a verdade. E, por isso, esses traços são convergentes entre a expansão de Hitler da Alemanha, que queria dominar todo o continente europeu, e também aquele domínio que foi conquistado à força pela antiga União Soviética. E depois houve o desmembramento que conhecemos. Então, David, é importante evitarmos uma comparação direta com apenas um, porque a história ela pode até se repetir de alguma maneira, mas ela nunca vem do mesmo jeito, né? Até existe uma citação de que ela se repete como farsa. Nesse caso, não seria uma farsa, seria um ajuste, seria uma adaptação com a convergência de diferentes realidades. E cada momento vivido no planeta é um momento diferente, que o passado serve como referência, mas não exatamente como um modelo único, porque o ser humano evolui, a história é evolutiva de uma maneira geral. Então, eu acredito que apresentar esse exemplo de Hitler da Alemanha ao da União Europeia seja um pouco agressivo demais, e acredito que o momento seja de plantarmos aqui sementes de paz e não de aprofundarmos esse caos que já está instaurado. Wellington, um outro elemento que surge é justamente essa posição de Viktor Orbán, que compara este plano de unificação da Europa ao plano de Hitler, e também a própria Hungria disse hoje que ameaça vetar novas sanções contra a Rússia. Isto porque, numa lista de bancos sancionados fornecidas pela Ucrânia à União Europeia, aparece o principal banco húngaro. Portanto, o Ministro das Relações Exteriores disse que, se isso vir a acontecer, se o seu principal banco, melhor do país, for de facto taxado como uma das organizações a ser sancionadas, também a Hungria, em retaliação, vai vetar a aprovação de novas sanções contra a Rússia. A guerra sempre foi econômica, David. E, nesse aspecto, eu estou com minha consciência bastante tranquila, porque eu sempre disse isso aqui para o nosso público. A guerra é econômica e a parte bélica da guerra ela é iniciada quando o diálogo sobre as divergências que conduzem a economia, elas não conseguem um ponto de entendimento. Estamos vivendo hoje uma Suíça que sempre foi neutral e que está dizendo que vai congelar os ativos da Rússia e até entregar a Ucrânia para a reconstrução do país, que considera agora mudar a sua lei para enviar equipamentos bélicos para a Ucrânia. Estamos vendo essa situação de congelamento de todo e qualquer país, ameaça, pelo menos, de congelamento dos bens de todo e qualquer país que apoie a Rússia de uma maneira direta ou indireta, ou que seja neutro, o que irá criando, aí sim, uma comparação muito apropriada daquilo que foi a construção da Primeira Guerra Mundial, não é? Em que os países começaram a ter pequenas brigas e a Guerra Mundial se formou. A Segunda Guerra Mundial foi o não entendimento daquilo que foi acordado
no fim da Primeira Guerra Mundial, e se tivermos uma Terceira Guerra Mundial, será exatamente a existência da NATO é a grande razão de uma Terceira Guerra Mundial, porque a NATO se apresenta como um bloco que combate o que não existe mais, o comunismo. Então, o comunismo dentro da Europa, no caso, né? Apesar de que a China se apresenta como um país comunista e tudo, mas é um país altamente capitalista, sabemos disso. Né? E o governo controla a situação, controla, mas é uma mentalidade altamente capitalista. E isso deveria ser, inclusive, adaptado, o conceito, porque a teoria sobre capitalismo está ultrapassada, a teoria sobre comunismo está ultrapassada. É preciso enxergar com novos olhos. E se houver uma terceira guerra, será consequência do não entendimento daquilo que foi o fim da Segunda Guerra. E estamos aqui testemunhando isso. Observe que bancos começam a entrar na disputa abertamente. Países como a Finlândia, que era neutral, e até a Suécia, né, que tentou desesperadamente entrar na NATO, que eram países neutrais, agora querem ser parte de uma guerra. Isso tudo é um prenúncio de que a situação está sendo aprofundada de uma maneira muito ruim e perigosa. Wellington, este aprofundamento perigoso, tal como o considera, de toda essa situação, também conhece aqui novos contornos. Vemos, por exemplo, a situação da Turquia, que ameaçava vetar a adesão de 2 novos países à NATO, justamente defendendo seus interesses políticos e de segurança, portanto, condicionava que estes países entregassem dissidentes, seus nacionais, que estavam nestes países sob asilo político. E a Turquia parece ter vencido este diferendo e assim foi que permitiu então a adesão de mais um membro. E agora vemos a Hungria condicionar a aprovação de novas sanções, também a condição da retirada de um ativo seu, no caso um banco, de uma lista de países acusados de apoiar a Rússia, uma lista fornecida pela Ucrânia. Portanto, estamos agora diante de um novo cenário onde todos os países membros da NATO ou da União Europeia vão identificar os seus problemas e as suas vantagens para condicionar futuras aprovações ou atuações da organização. David, o fracasso das sanções está impondo aos países ocidentais uma adaptação das sanções aplicadas. Tudo isso que você está falando é uma tentativa de fazer com que as sanções que foram fracassadas consigam surtir efeitos. Então, o que acontece? Aplicaram as sanções e eu lembro, inclusive, da maneira como eram apresentadas numa soberba incontestável. E os resultados eram o que chamávamos de efeito bumerangue, né? E que voltavam sempre contra aquele que aplicou a sanção. Agora, começar a tentar aplicar sanções a todo país que tenha relação com a Rússia, daqui a pouco vai ser com a China, isso não vai terminar bem. Isso é o aprofundamento de uma guerra. E nenhum país vai se submeter a esse tipo de ingerência. É decretar o fim da soberania de um país quando você diz com quem ele pode ou não se relacionar. Isso não existe, não pode existir, porque senão as Nações Unidas não faz nenhum sentido de existir, não é? Assim como a NATO já não faz nenhum sentido de existência há muito tempo. Então, chegou a hora de falarmos a verdade. É importante que a NATO seja vista como uma máquina que está se estendendo, inclusive, para a Ásia, para a América Latina. Qual o sentido da NATO na América Latina? Nenhum. Então, a tentativa de substituir, a NATO tenta substituir o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a União Europeia tenta substituir a própria Nações Unidas. Então, o que é que acontece? Vai haver impasse. Vai haver impasse e tem aí já um bloco que tem convidado e tem sido desejado por muitos países, que é o BRICS, que representa mais de 1/3 da população do planeta. Então, não vai ser fácil, e essa disputa por um modelo que está em declínio, que é o hegemônico norte-americano, em contraposição do multipolar, que é defendido por China, Rússia e outros países, isso aí vai se estender por muito tempo. Esperamos que não precise ser com guerra, mas que haverá o rompimento desse modelo atual, que é decadente. Isso, para mim, já está praticamente consolidado.
Wellington, vamos olhar agora para um outro capítulo. Tem que ver com as eleições gerais na Turquia que acontecem amanhã, portanto, este domingo. Hoje é dia de reflexão, foram realizados os últimos comícios. Depois de uma ausência estranha de Recep Tayyip Erdogan, da campanha, portanto, a reta final, que reapareceu em grande e em força, participou de todos os últimos 10 grandes comícios e com mensagens muito fortes, portanto, a dizer aos eleitores que a Turquia enfrenta uma ameaça existencial e que a independência do país está em risco e que só ele é capaz de defender a independência e a integridade territorial, tal como o fez quando conseguiu abortar o suposto golpe de Estado que estava a ser orquestrado em 2016. Portanto, Erdogan aparece em grande e a fazer aqui promessas de estabilidade e, mais do que todas as promessas eleitorais, ele foi o primeiro a garantir que vai aceitar os resultados eleitorais, sejam eles quais forem. David, ele fala isso porque eu tenho, assim, a mesma percepção que ele tem. Ele tem um domínio sobre todo esse processo eleitoral. Não estou falando de fraude, não. Eu estou falando de domínio sobre o contorno de uma disputa eleitoral. Ele está presente em todo o país, está há quase 20 anos no poder. Ele tem aliados fortíssimos com ele. Tem uma máquina administrativa na mão e que tem sido utilizada com muita inteligência. Não acredito muito nesses prognósticos apresentados aí por inquéritos de opinião pública que apontam que a oposição teria uma ligeira vantagem. Não acredito, eu conversei aqui, eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir, com alguns jornalistas amigos que são turcos, e inclusive alguns são curdos, e todos eles me falaram que dificilmente o Recep Erdogan irá perder as eleições. Então, eu acredito que a única novidade que teríamos aí nessa disputa seria a existência de uma segunda volta, mas dificilmente ele vai sair do poder agora, e aquela ausência dele, que inclusive foi tema de um dos nossos comentários aqui no Conexão Angola, eu cheguei inclusive a levantar como uma das possibilidades que fosse uma estratégia de marketing para que o nome dele voltasse a ser o único comentado, impedindo que os seus adversários falassem mal de alguém que estaria doente, porque iria soar muito mal diante da cultura turca, e ele conseguiu isso por um tempo que é decisivo, que é o tempo que antecede a reta final de um processo eleitoral. Então, acredito que tenha sido uma jogada de marketing inteligente, que ele vai colher bons frutos, sim, dessa disputa eleitoral que está sendo agora esperada neste domingo. Mais uma vez, o nome da Rússia volta a surgir em eleições fora da Rússia. O principal candidato da oposição diz que tem provas de que a Rússia estará a interferir no processo para garantir a reeleição de Erdogan. Pois é, a situação com a Rússia vai ser explorada em todas as situações, em todos os países, em todos os cenários, porque o objetivo é estender o desgaste em relação aos russos para todo o planeta. E a máquina de propaganda está disposta a isso. Não vejo nenhuma possibilidade da Rússia ter interferido na Ucrânia, especialmente nesse momento em que a Rússia está completamente concentrada na sua operação especial, lutando com diversos países, como sabemos, dentro da Ucrânia. E eu acredito que esse tipo de comentário ele comece a ser até ridicularizado por grande parte do eleitorado dentro da Turquia, porque fica muito evidente que isso é artificialmente criado para tentar associar o nome do presidente turco Erdogan ao de Vladimir Putin, que já é vítima de uma extrema agressividade por parte da imprensa internacional, especialmente a ocidental. Esta imprensa internacional, especialmente a ocidental, como chama Wellington, que inicialmente dava uma larga vantagem ao candidato principal da oposição, na última semana começou então a rever os seus números e já fala de uma possível reeleição de Erdogan. Estará então aqui a ter uma real noção da realidade daquele país que é estratégico para o Ocidente, particularmente para a Europa? Olha, essa tentativa de ingerir nos processos eleitorais de outros países, isso tem ocorrido em diversos países.
E não importa, se você perguntar a muitos jornalistas qual o nome do candidato à oposição na eleição turca, eles não vão saber. Sabe por quê, David? Porque há pouco menos de um ano não existia um candidato da oposição. Aí eu lhe pergunto, como é que um candidato de oposição vai derrotar alguém que está há 20 anos no poder, com toda uma máquina na mão? Então a imprensa substituiu o jornalismo pela propaganda, e eu tenho denunciado isso inúmeras vezes, e essa situação dos inquéritos na Turquia é apenas mais um exemplo de que a minha análise não está tão errada assim. Wellington, então o que esperar deste pleito de amanhã? Portanto, são eleições gerais, são descritas como as quartas mais disputadas na história da democracia do país. Erdogan tenta um terceiro mandato, estando no poder já há 20 anos, e se não conseguir a eleição ou a reeleição já amanhã, terá de enfrentar um dos seus opositores a 28 de maio. Exatamente isso. Eu não quero arriscar palpite, assim, porque eu não pratico cartomancia da geopolítica, eu costumo dizer isso. Eu faço análise, mas de acordo com aquilo que eu vejo nesse processo eleitoral turco, a vantagem clara é do atual presidente. Ele deverá ser reeleito, na pior das hipóteses, na segunda volta. Se houver segunda volta, ele vai ter mais votos do que na primeira volta. Isso é a percepção que eu tenho, porque ele está trabalhando de uma maneira muito cirúrgica na busca pelos votos. Wellington, Erdogan, portanto, apresenta-se como sendo o garante da estabilidade e também da democracia do país, e apesar daquilo que muito se cogitou antes da campanha, eis que a campanha terminou à madrugada deste sábado e sem o registro, pelo menos na grande imprensa internacional, sem o registro de quaisquer incidentes. Pois é, David, essa coisa da democracia, né? Eu tenho falado sobre isso, e já foi tema, inclusive, de uma tese de doutoramento de uma grande amiga minha, em Oxford, que cada país tem o seu modelo próprio de democracia. Não existe pacote pronto para a democracia. Não é? Temos aí o Jango, né, nas tribos africanas, como um exemplo de democracia que está completamente deslocado desse modelo que é defendido pelo Ocidente como um modelo uno e transferível para qualquer país e cultura. Não existe isso. Então, o que acontece na Turquia é que, realmente, você chamou até por elegância, por obrigação do ofício, de suposta tentativa de golpe, o Erdogan realmente sufocou um golpe. Um golpe que tinha sido planejado pelas famosas mãos invisíveis. Não é? E ele conseguiu sufocar isso, e graças a isso a Turquia não está num declínio vertiginoso. Então, esse reconhecimento por grande parte da população vai ser refletido mais uma vez nas urnas. E é aí que está a impossibilidade de apenas rotulá-lo como um ditador, como um antidemocrático e etc., como a imprensa ocidental tem feito. Porque exemplos vivos como, quer dizer, nem mais vivos, né? Exemplos mortos, como o Muammar Gaddafi, que citamos hoje aqui na Líbia, nós temos aí muito recentes, feridas abertas para pessoas que têm alguma responsabilidade na análise da política e que sabem que o Iraque sem Saddam Hussein é muito, mas muito pior do que o Iraque com Saddam Hussein. A Líbia sem Muammar Gaddafi é muito pior do que a Líbia com Muammar Gaddafi, e muitos sabem que a Turquia sem Erdogan hoje seria uma Turquia muito pior do que esta que é hoje com o Erdogan. Então não há aqui, existe aqui wishes, desejos de que o Erdogan saia do poder por parte da imprensa ocidental, que defende os interesses da NATO de uma maneira exacerbada. Wellington, esta semana foi também marcada pelo reacender do conflito israelo-palestiniano, com números assustadores por parte de mortos do lado palestiniano. Israel continua a fazer avanços e, diante do atual cenário, tanto no Sudão, mas sobretudo na Ucrânia, a imprensa internacional tem dado um destaque periférico a este assunto, mas continua a matar muita gente. E pela primeira vez, Wellington, o exército israelita pediu desculpas de forma pública pela morte da jornalista da Al Jazeera, Shirin Ebadi.
Pediu tardiamente, aquela morte foi um assassinato sumário de uma profissional espetacular que prestava um serviço muito bom de informação e foi tema de comentário naquela oportunidade aqui no programa. E o atual presidente, atual líder israelita, o Netanyahu, ele tem inúmeros problemas internos e tenta aglutinar forças de apoio através do ataque à Palestina, porque, para o nosso lamento, o que une o povo de Israel é o ataque à Palestina. E a faixa de Gaza voltou a ser palco de uma série de ataques e mortes e cenário de guerra que realmente não podemos agora também desprezar, David, o diálogo entre o Irão e os países árabes de um modo geral, uma promoção de paz que vem sendo costurada pela China, e isso pode mudar o cenário num médio prazo. Então, eu acredito também que seja uma das razões para que Israel tente aprofundar as suas ações na sua tentativa de exterminar o Estado da Palestina. Então, são muitos fatores, inclusive religiosos, que estão aí em disputa, e nós precisamos repudiar, como você colocou muito bem aí, o número de mortos é grande, os ataques têm sido intensificados e nós não podemos aqui exaltar esse tipo de movimento. Lembrando que amanhã Israel celebra 75 anos da sua fundação. Exatamente. Então, seria uma oportunidade muito boa de refletir sobre a questão das fronteiras para que a paz pudesse ser instaurada. Mas isso não vai acontecer, David. Fronteiras, essa é a grande disputa, porque fronteira é economia. Então, é aí que está o foco dessa guerra. Por várias vezes Israel e os palestinianos estiveram muito próximos de acordos e várias vezes também esteve próximo finalmente da proclamação dos dois Estados, e que vamos registrando ao longo da história, nos últimos 20 anos, vários avanços e recuos. O que está a faltar, Wellington, para que isso se alcance? Tivemos uma excelente intervenção do presidente Bill Clinton na altura, e também Hosni Mubarak era um principal interlocutor neste processo. Estas duas figuras já não estão no ativo, portanto surgiram novos atores no cenário político internacional, e as próprias Nações Unidas, o seu Conselho de Segurança, também têm sido incapazes de adotar resoluções que permitam pôr fim definitivo a este conflito que já dura muitos anos. Somente o diálogo entre judeus e muçulmanos será capaz de promover essa paz. Sem esse diálogo, não haverá paz. E eu começo a temer, não é, que até mesmo grupos como Hamas esteja repleto, infestado de células que não querem a paz, porque virou um negócio para eles também. Então, é uma situação que deve ser estudada com alguma atenção, porque em muitos momentos um lado que cede é atacado por aquele que deveria seguir o exemplo, o modelo, né, de paz. Então, o que Israel tem feito contra a Palestina tem sido, inclusive, mencionado por muitos especialistas daquela área específica da geopolítica como uma espécie de holocausto, como um apartheid, e isso não pode ser negligenciado por ninguém. Então, é importante que essa iniciativa, que passa pela religião, seja tomada para que a paz seja conhecida. Wellington, o Hamas chegou a ganhar eleições legislativas, mas foi impossibilitado de governar os territórios palestinianos, numa altura em que Netanyahu volta ao governo e continuam os avanços a territórios palestinianos, portanto, a ocupação. E Mahmoud Abbas
também vai se mostrando já algo fragilizado, cansado, debilitado para dar continuidade a esta causa também pela qual morreu Yasser Arafat. É dado o momento de surgirem novos atores no cenário político, pelo menos do lado palestinianos, sendo que estes são os mesmos que já vêm a lutar pela causa nos últimos 30 anos e que não conseguiram grandes resultados. Não só palestinianos, israelitas também. O Netanyahu já deveria estar gozando da sua reforma, não é? E poderia dar oportunidade a alguém com uma mente mais arejada, capaz de falar sobre diálogo. Eu conheci, inclusive, o Mahmoud Abbas aqui em Estocolmo, numa das suas visitas, e já o considerava incapaz desde aquela oportunidade, porque o discurso dele é muito derrotista e ele não tem uma iniciativa de paz. Ele busca apenas a solidariedade internacional sem apresentar um caminho para que esse diálogo necessário seja consolidado. Da parte de Israel, já sabemos que há um revisamento aí apenas da intensidade do avanço, mas o avanço em qualquer governo tem sido notado. Então, o Israel tem sido muito agressivo contra a Palestina. Então, é somente o diálogo que vai resolver essa situação, porque é um ponto de desgaste que já não pode mais ser tolerado pela comunidade internacional, e no caso específico que você mencionou das Nações Unidas, esta já conhecemos a incapacidade de resolver grandes conflitos e carece de uma profunda reforma. Wellington, é mais uma vez aqui chegado o momento de um posicionamento, por exemplo, da Liga Árabe? A Liga Árabe tem buscado se reconstruir, e isso leva algum tempo. Como eu falei, é médio prazo para que a Liga Árabe possa voltar a ter uma certa política voltada para os interesses do bloco. Então, isso não pode ser exigido agora, neste momento, porque há aí uma série de desacordos ainda que precisam ser arranjados. Então, David, pode ser um embrião? Sim, pode ser um bom embrião para que eles se fortaleçam através de um objetivo comum, mas eu não acredito que seja coisa para agora. Wellington, 75 anos depois da criação do Estado de Israel, é previsível para curto ou médio prazos a criação dos Estados com uma capital, Jerusalém, no caso? Bem, o projeto é esse, né? Agora, se isso acontecer, vai ser a derrota do mundo. E eu não sei até que ponto o planeta vai querer se envergonhar tanto assim por causa dessa meta que Israel pretende atingir. Wellington, estamos já à reta final aqui do nosso programa de hoje. Não foi possível termos conexão a outros pontos do globo para os nossos outros parceiros se juntarem a nós. E vamos então despedir-nos na noite deste sábado, 13 de maio, mas não sem antes deixarmos os nossos comentários sobre o positivo e negativo da semana. Wellington. Olha, negativo, David, vai para a situação do Sudão, não é? Que é uma situação que tem sido negligenciada pela imprensa. Foi o meu negativo da semana passada, volta a ser essa semana. É preciso que essa situação no Sudão volte a ser vista com preocupação, porque o número de mortos sequer pode ser dimensionado diante da agressão das partes envolvidas. E espero também que a busca de diálogo e de cessar-fogo, essa busca possa ser respeitada e consolidada. Esse é o negativo. O positivo vai aqui para a iniciativa de diálogo sobre paz a partir do Vaticano, reforçando aí uma meta chinesa, né? E isso faz com que possamos olhar esse conflito na Ucrânia como algo que já há uma preocupação diferente daquela que predominou a agenda nos últimos 15 meses, que era dinheiro e armas. Então, agora falamos sobre paz também, já é um bom começo. Wellington, obrigado por esta conexão, mais uma, a partir de Estocolmo, aqui para a TPA Notícias. Wellington, boa noite, continuação de ótimo sábado e queremos contar a tê-lo no próximo programa, que é já no próximo sábado. Boa noite.
Boa noite a você, David, ao nosso público e até a próxima semana. Um grande abraço. Abraço, e resta-nos também estender este mesmo abraço ao nosso público telespectador, que todo o sábado a esta hora se junta à nossa emissão, justamente para acompanhar mais uma conexão, que é o programa de análise, comentário e atualidade internacional, aqui na sua TPE Notícias. Já sabe, todo o sábado é assim, preparamos de forma criteriosa e minuciosa este programa, para ajudá-lo assim a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo. O Conexão Angola volta ao ar no próximo sábado. Mantenha-se em conexão, ou melhor, mantenha-se em sintonia do seu canal de preferência para se manter informado, que é a TPA Notícias. Boa noite, continuação de ótimo sábado.